Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Então, hoje a gente vai falar do filme Vivarium. Isa, conta um pouco mais pra gente sobre esse filme. Então, Vivarium é um filme de 2019 que foi dirigido pelo Lorcan Finnegan, foi estrelado pelo Jesse Eisenberg e a Imogen Poots. É um sci-fi com terror psicológico. Provavelmente o filme não vai ser lançado aqui tão logo assim. Eu acho que talvez possa ir pra algum streaming, mas eu não sei também. Mas não tem previsão de lançamento aqui no Brasil, infelizmente, né? Bom, a história é basicamente assim, é o casal de namorados, né, o Tom e a Gemma, né, interpretados pelo Jesse e a Imogen, eles estão procurando uma casa pra morar e tal, e aí eles encontram um imóvel, assim, bem padrãozinho, assim, que não tem muito a ver com eles, mas eles resolvem dar uma olhada pra ver, né, qual que é, né, pra ver o que vai dar. E eles são meio que convencidos pelo corretor de imóveis a irem visitar o lugar e eles vão. Eles conhecem o lugar e daí, a partir daí, eles não conseguem mais sair de lá. É um condomínio com várias casas iguais e é um lugar que parece meio que um labirinto, parece que não tem fim. Eles resolvem passar a noite lá e tentar sair no dia seguinte, mas aí depois de algumas tentativas frustradas, eles encontram uma caixa na frente da casa, né? E essa caixa tem um bebê dentro da caixa, um recém-nascido, com uma mensagem de que se eles criarem a criança, eles vão ser libertados. Sim, aí começam... Aí que começa toda... Isso. O negócio já é estranho na parte da imobiliária, né? Que é aquele... corretor. Aquele homem, o corretor de imóveis, ele é totalmente esquisito, né? Não tem... Ele é bem estranho, assim. E o lugar que eles vão também é muito estranho, porque parece um cenário, né? Um lugar, assim, muito artificial. Bem coisa de cenário de novela, sei lá. Uhum. Um negócio meio estranho, assim. Então, eu acho interessante falar que, no caso, o diretor, o Lorcan Finnegan e o Garrett Shanley, que assinaram o roteiro de Vivarium, eles já trabalharam juntos outras vezes. Primeiro eles fizeram um filme chamado Without Name e também dirigiram um curta chamado Foxes, onde a gente já consegue pegar alguns elementos que estão em Vivarium. Por exemplo, em Fox também tem isso de casas no subúrbio, todas iguaizinhas, uma a outra. O casal do curta Fox, eles também estão basicamente sozinhos, embora... até por ser um curta, não tenha muita explicação do porquê, só tem eles naquela vizinhança. Também tem umas criticazinhas escondidas que parece que é algo muito presente no trabalho desses dois. Não sabemos se mais pra frente, quando eles se separarem, digamos assim, nos trabalhos mais individuais solo, se isso vai continuar. É uma característica deles, né? Eu acho legal quando você vê um trabalho de um diretor que tenha uma assinatura, né? Uma identidade própria, assim. Eu acho interessante se eles continuarem nessa pegada, vai ser legal, né? Se eles não forem pra um negócio mais genérico. Não sei, eu gostei desse molde, assim, de filme que eles fizeram. Eu gostei bastante. Sim. Espero que os próximos, se eles forem fazer alguma coisa juntos de novo, seja nessa pegada também. Porque Vivarium é um filme muito... Eu achei, assim, muito original. Por mais que a temática seja... não vamos falar aqui agora exatamente qual é a temática, mas é uma coisa que todo mundo já viu, mas eles conseguiram aproveitar muito bem, né? Fazer uma coisa bem original, né? Uma coisa extremamente original. E eu ouso dizer que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Eu achei muito genial esse filme. Eu gostei muito mesmo, assim, e eu fiquei... né? Foi um desses filmes que durante vários dias eu fiquei pensando e do nada eu reparava em alguma coisa assim que tinha passado em branco. Sim. E eu falava, nossa, não tinha reparado, isso faz total sentido no contexto e tudo mais. Sim, eu acho que quanto mais o filme tem isso, essas camadas, mais genial ele é. Cada vez que você assiste ou cada vez que você escuta alguma coisa dele, lê alguma coisa, você descobre uma mensagem que o diretor quis passar. Isso é muito legal, eu gosto muito. Sim. Tanto é que quando eu vi na segunda vez, não foi aquela coisa entediante de tipo, eu já sei de tudo que vai acontecer. Tipo, foi uma possibilidade de pegar coisas que eu não tinha pego de primeira. Sim, exatamente. É bem isso. É um filme pra assistir mais de uma
uma vez. Porque, assim, eu sempre gosto de fazer isso quando eu gosto do filme, né? Se eu não gosto, se eu já de cara eu vejo que o filme é ruim na primeira vez, eu não vou reassistir. Só depois, talvez depois de anos, pra ver se eu mudei minha percepção, alguma coisa assim, né? Mas Vivarium é diferente, é um filme que eu já gostei e eu achei que seria interessante ver de novo pra captar mais coisas. Porque é muito difícil você ver um filme de primeira já entender tudo e captar todas as mensagens e conseguir entender exatamente o que o diretor quis passar, né? Não que o Vivarium te dê todas as respostas e você vá... Não que, na verdade, não é a intenção do diretor de dar todas as respostas desse filme. Então você não vai... Não pense que é um filme, assim, que vai explicar tudo. Que não é, né? Sim. Ele é bem... Ele explica o suficiente. Ele te dá as respostas suficientes, assim, o necessário. Sim, eu acho bom isso quando não fica se estendendo demais em assuntos que nem vão ser relevantes pra trama. Seria só uma explicação por explicação, assim. E é legal quando deixa essas coisas um pouco... Não que sejam pontas soltas, mas que deixam pro imaginativo do espectador, assim. Não subestimam a nossa capacidade de pensar, de teorizar e tudo mais. Eles fizeram um bom trabalho nesse aspecto. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Bom, então dá pra gente começar a falar da abertura do filme, né? Agora se aprofundando um pouco mais na história, né? A gente já começa incomodado, né, com a abertura ali. Porque, assim, é um filme que vai te incomodar do início ao fim. Tem umas cenas bem angustiantes, mas no começo é uma cena bem estranha de se ver, né? Não é uma cena muito agradável, né? Que são os passarinhos sendo expulsos do ninho. 2 passarinhos sendo expulsos do ninho por um outro pássaro, né? São todos recém-nascidos. E eu achei essa cena, assim, bem estranha, e cruel, né? Na verdade. Só que ela é muito importante pro filme. E, assim, da primeira vez que eu vi, eu não entendi, sabe? Tipo, muito bem o que aquilo queria representar, mas eu sabia que tinha alguma importância, mas eu não sabia exatamente o que. Aí depois eu pesquisei e tal, o que pássaro que era aquele, o comportamento, então daí faz todo o sentido, assim, pra trama. Sim, e o que eu achei engraçado é que na primeira vez que eu vi esse filme, depois que acabou, eu tinha completamente esquecido dessas cenas iniciais da abertura, né? Aí depois vendo no aplicativo de discussão sobre filme e tudo mais, aí eu vi alguém falando do Cuco, aí eu, gente, é mesmo. Aí eu lembrei da cena que acontece depois da abertura, no caso, que a Gemma, a personagem da Imogen, ela explica para uma criança uma criança que questiona para ela do porquê que o passarinho estava ali no chão morto, e ela fala que alguns cucos, no caso, eles expulsam, alguns não, todos, a fêmea coloca o ovo no ninho de outros pássaros, e aí quando o cuco, o bebezinho, ele nasce, tal, ele acaba expulsando a ninhada verdadeira e empurrando para ele ser alimentado, né? Tipo, ela não explica muito, né? Ela só fala que o cuco pode ter sido um cuco que derrubou os filhotes. E ela fala que eles precisam de um ninho, só que ela não dá muita explicação, assim, né? Tipo, ela só fala que é um cuco, que pode ser um cuco, né? Mas daí, tipo, meio que assim, se você sabe o que esse pássaro faz, a tática de sobrevivência dele, você já entende bastante. Se não, tem que ser que nem eu. Depois eu fui procurar, né? Tipo, o que eles fazem, que pássaro que era aquele e tal. Porque daí faz todo sentido com esse negócio que você falou, de colocar os ovos no ninho de outro pássaro pra poupar de ter que cuidar, né, do filhote, né. Enfim, mas eu acho que essa parte dá pra gente falar mais pro final também, né, pra comparar com o restante do filme, né, porque faz totalmente sentido depois que você entende o que tá acontecendo no filme, né. Essa parte do cuco é interessante porque foi meio que a sementinha da ideia do filme Vivarium, porque o Lorcan, em uma entrevista, ele comenta que a ideia começou a surgir depois que ele assistiu um documentário sobre cucos da BBC, dirigido pelo David Attenborough. Eu provavelmente falei esse nome. Ah, tá. Attenborough, acho que é Attenborough, sei lá. Pode ser. David Attenborough. Whatever. E é interessante que ele levou isso pro filme e explica muita coisa mesmo ao longo.
Sim, e daí logo depois, né, que ela explica pra garotinha que pode ser um cuco, a garota fica triste, não se conforma, né? Por que o cuco não faz o próprio ninho? Aí ela fala, porque é a natureza dele, as coisas são assim e tal. Aí meio que dá aquela resposta genérica, né, conformada, que aceita, que é melhor, que não tem muita explicação, é assim que eles fazem, né. E isso também acaba refletindo no final, né, a Gemma acaba levando uma resposta dessa também, né. Daí, voltando um pouco, né, pro começo de novo, aí aparece, né, o namorado dela, o Tom. Logo no começo você vê que ele e ela são bem diferentes, né? Eles são um casal, assim, eu achei eles bem diferentes de personalidade. Tipo, no começo já dá a impressão que ele é um cara meio imaturo, meio brincalhão demais, assim, né? Meio bobalhão, assim, eu achei. E ela é mais, sei lá, tem um perfil de ser uma pessoa mais responsável, mais madura, não sei, né? Tipo, no começo, assim, eu achei ela... Eu não sei se é porque, no começo ela tá lá dando aula, né, com as crianças e tal, dá a entender que, tipo, ela é uma pessoa um pouco mais, assim, paciente, talvez, né? Calma, meio... Eu não sei, a primeira impressão que eu tive dela, né, assim. E daí eles vão, né, aparecem eles entrando numa imobiliária. Não dá pra saber onde é que era, nem nada, né, ela só filmada de dentro, né. Isso também achei um pouco curioso, porque não dá pra saber onde é que ficava esse lugar que eles foram, né, visitar, com essa imobiliária. Não tinha nome também, né. É muito estranho isso. Não sei se é o nome do conjunto lá, o Yonder, né. Não sei se é esse o nome da imobiliária, ou se é só o nome do lugar que eles estão divulgando, né? Não tem uma fachada, né, o lugar. Você já não sabe muito bem onde é que eles estavam, assim, né? Mas dá a entender que era um lugar, tipo, com bastante gente, um lugar comercial, assim, algum lugar que tinha outros comércios perto, né? Devia ser um lugar bem acessível, assim, pra chegar, né? Aí eles são atendidos por um cara extremamente estranho, que eu comentei com você, que eu achei bem estranho. Ele convenceu os personagens a irem até o lugar, porque eu, particularmente, não iria. Jamais iria para um lugar com esse cara, né? O Martin, né? Ele é totalmente esquisito. Não é um cara simpático, não é nem um pouco convidativo. Não dá vontade nem um pouco de saber o que o cara tem para oferecer. Ele não tem nem perfil de corretor, né? É aquela pessoa que te assusta, assim, que você fica olhando, isso não é normal, sabe? Isso não é uma pessoa normal. Sim, dá pra ver que ele tá forçando uma situação, né? Ele tá tentando forçar alguma coisa. Tanto é que quando eles aí já estão no imóvel, você começa a ver que ele tenta imitar o Tom e a Gemma em algumas coisas que eles falam, né? Parece que é debochado, mas não, é aquela coisa de tentar imitar, tentar ficar o mais próximo possível deles, assim, tentar, não sei, tentou imitar, mas não conseguiu, né? Ficou mais estranho ainda. É aquela tentativa de aproximação, onde ele chega a imitar uma frase inteira dela, depois que ela responde, e de uma forma muito esquisita, como se fosse uma criança, assim, que vê um adulto fazendo alguma coisa e tenta reproduzir igual. É meio esquisito toda a situação. Naquela parte não dá muito pra entender, né? Por que ele... Será que ele é debochado mesmo? Qual que é desse cara, né? Não dá pra entender. E assim, eu achei que o lugar que eles foram não tinha nada a ver com eles também. Tipo, o corretor fala que é um lugar ideal pra começar a vida, pra criar uma criança e tudo mais, né? Casais que estão iniciando a vida juntos. Mas assim, eu achei o lugar tão nada a ver com eles, né? Não tinha o perfil deles, né? Eu achei bem estranho, assim, inclusive. Não tinha um perfil deles, assim, de casal jovem, sei lá. É um ponto interessante, porque eles estão... A maneira como eles se vestem, a maneira como eles se comportam, tipo, são dois jovens, assim, não largados, não é essa palavra, mas, tipo, mais espojados e tal. E o condomínio Yonder já é toda aquela coisa tudo igual, sabe? Como se fosse aqueles comerciais de margarina, onde vivem aquelas pessoinhas felizes e robóticas e esquisitas. Parece que é uma perda total de individualidade ali. Exatamente, tanto é que eu não sei se você lembra dos casais que aparecem depois, que ela meio que encontra uma falha, digamos assim, na simulação, e ela entra, né, naqueles outros ambientes. Dá a entender que são casais mais velhos que estavam ali, não sei se você reparou nisso.
Eu reparei, mas eu acho que, no caso, a primeira que ela encontra, aquela mulher na mesa, ela parece sim ser mais velha. Só que aí depois tem um casal que tá no quarto e eles parecem mais jovens. Eu tive a impressão deles serem mais ou menos da faixa deles, entendeu? E aí depois tem o cara na banheira, que já parece mais velho também. Uhum. Então pode ser que seja, assim, tipo, quem aparecer lá, né, eles... Contanto que sejam casais. Eles tentam levar, né, e tal, né? Contanto que sejam casais. Sendo casais não importa, né, exatamente. Aí, eles indo pra lá, também tem uma coisa interessante que é a música, né, que toca. Que também a gente não repara muito nas trilhas dos filmes, às vezes, né, mas tem muita música que quer passar alguma coisa, né, tem tudo a ver com a situação do filme em si. Ele vai até a casa, leva o casal até a casa e ele simplesmente desaparece, né? E aí o casal começa a procurar ele e tal, aí decidem ir embora, naturalmente, né? Tipo, o cara desaparece. Sim. Vamos dar o fora daqui e eles simplesmente não conseguem sair. Eles ficam mudando de direção, assim, tentando encontrar qualquer ponto diferente, mas eles sempre acabam em frente à mesma casa, número 9, no quais eles foram levados pra conhecer, né? Nesse ponto, você já começa a criar teoria, né? Nossa, os caras estão dando 1000 voltas e voltam pro mesmo lugar. Epa. Sim. Você já vê que já tem algo anormal acontecendo. Eles não estão no ambiente normal deles, assim, em qualquer lugar. Eles estão em outro lugar, né? Uma coisa que eu gostei do filme é, no caso, essa fluidez entre ser um thriller psicológico e ser de sci-fi, assim, de ficção científica. Eu acho que no final das contas apresentou muito bem as duas coisas. Quando eu terminei de ver, na primeira vez, pra mim era um filme de sci-fi e pronto, acabou. Tanto é que eu comentei que eu tinha esquecido completamente da cena do Cuco e pra mim aquilo, tipo, só foi ter significado quando eu comecei a tentar analisar as críticas e tal. Eu dei uma olhada em umas entrevistas. Inclusive, as entrevistas ele fala muito mais dessa parte psicológica de críticas do que do sci-fi em si. Eu não vi basicamente nenhuma entrevista em que ele se referia à parte de sci-fi, sendo que é bem evidente. Sim, eu levei o filme como um sci-fi, até levei, mas eu não tirei uma conclusão muito clara do que era o criança, entendeu? Assim, eu fui mais pro terror psicológico pelo que eles estavam passando, pelos momentos que incomodaram no filme. Aí eu levei ele mais pro terror psicológico. Sim, e a criança é basicamente... A chegada do menino é basicamente o que tudo começa a acontecer. Ele é um menino muito estranho, robótico, assim, basicamente que nem o corretor. Você lembra dele logo na hora. Sim, o cabelo, né? O cabelo. Vestimenta, o comportamento. Sim. E, assim, dá um salto temporal, né? E logo que dá esse salto, a gente descobre na próxima cena, basicamente, que se passaram 98 dias e a criança que era um bebê agora já parece ter uma criança de 7, 8 anos. Você vê que a criança cresce muito rápido, daí você já sabe que tem alguma coisa muito errada e o Tom ainda fala, né, isso não é uma criança, quando a Gemma fala que a criança fica observando eles toda hora. Quando ela usa pronomes, quando ela fala ele, ou a criança, ou o garoto, eles falam, tipo, para de se referir assim, tipo, não é uma pessoa, isso, sabe? Isso não é um garoto. Porque ele tá realmente copiando tudo, imitando tudo, observando cada detalhe. E daí isso já dá uma pista também do que de fato tá acontecendo ali. Eles estão sendo observados, estão sendo estudados, né, por alguém. Né, já começa a aparecer mais teorias, né? E uma coisa que eu achei interessante do garoto, nessa fase em que ele ainda tá nos 7, 8 anos, é que assim... ele grita pra conseguir as coisas, né? Ele fica gritando ininterruptamente até que vai, por exemplo, eles alimentem. E eu achei interessante se for pensar que ele desenvolveu muito rápido, em 98 dias, no caso, para ser uma criança de 7, 8 anos. Eu fiquei pensando se talvez ele não estivesse mantendo um comportamento da fase de bebê, sabe? Porque normalmente quando um bebê chora, você sabe que tem alguma coisa errada. Então você vai lá, alimenta, vê se precisa ser trocado, ser limpo. E ele continua nisso, e é esquisito.
Sim, é estranho porque, assim, eles querem aprender o nosso comportamento, mas eles têm muito menos tempo pra isso. Não é que nem a gente. A gente com 7, 8 anos já não tem esse comportamento porque a gente levou 7 anos pra ter um pouco mais de maturidade. Eles não. Mas também ele gritar também faz todo sentido com o passarinho, né, cara? Porque o passarinho também, ele fica berrando pra ficar com fome, né? Aí Exatamente, aí a mãe lá vai lá e dá comida pra ele fica com aquela boca aberta até conseguir a comida e fica berrando também, né? Também tem o comparativo com o pássaro. E a questão do pássaro cuco também crescer muito rápido, né? Que você tinha comentado. Isso, mais rápido no caso do que os pássaros quais eles roubam o ninho, no caso. E também, aí também tem uma questão também que eles tentam ali viver uma vida normal por alguns momentos, né? Tipo, estão tentando criar uma rotina. Eles acordam, vão escovar o dente, vão tomar café, vão dar café pra criança, aí o Tom pega e sai, tipo, meio que como ele tá indo pro trabalho. Mas não, ele tá indo cavar o buraco lá, mas meio que eles tentam criar uma rotina que daí faz aquela analogia com a rotina da família normal, né? O cara tá indo trabalhar e a mãe está em casa cuidando do filho, né? Fica aquele negócio, talvez uma sátira, uma crítica, né, a um padrão de família já estabelecido, né? Não sei. Que daí o Tom começa a achar uma maneira de, sei lá, de passar o tempo dele e ele meio que fica obcecado, né, em cavar o buraco, porque ele acha que aquilo vai dar em algum lugar, daí ele cria essa obsessão e isso vai afetando os dois, né? Você vê que o casal começa a... Sabe o que eu pensei agora? Que pra mim o Tom, ele personaliza muito as 7 fases do luto. Porque, por exemplo, eu tava até abrindo o Google aqui pra conferir quais eram as 7. No caso, primeiro o choque de ter se encontrado naquela situação. Depois a tristeza de perceber que vai ficar ali, que não tem saída. Depois entra na negociação. Eu acho que talvez de tentar lidar com a situação ali. A raiva, quando ele começa a criar um ódio absurdo pelo menino. A depressão. É verdade, tem todas essas fases. Sim, eu acho que dá pra tirar isso dele, principalmente. Sim, ele é o que menos consegue lidar com a situação, porque a Gemma ainda, ela cria um certo laço com aquela criança estranha, mas ela também depois vê que não é bem, que a criança realmente não é uma criança assustadora, né? Tem uma cena que a criança faz um negócio bem estranho com o pescoço. Ela chega a criar um vínculo com a criança e o Tom não, né? Ele não chega perto. Aí pode também, aí entra várias analogias, né? Tipo, o pai irresponsável, que só a mãe que cuida, também dá pra entrar mais a fundo ainda nas críticas sociais, né? Tipo, nas analogias que dá pra fazer com o comportamento do Tom nessa situação toda. Demonstrou mais ainda que ele era imaturo e não estava preparado para lidar com as situações. E aquele lugar é uma simulação da vida acho que num nível muito mais difícil, né? No caso, é mostrar o absurdismo, assim, da vida e das situações, amplificando, tipo, toda a realidade ao máximo, sabe? Sim, e daí ele ainda se torna violento, né, com a criança e com ela, tipo, ele tem uma cena que ela fica no chão, ele fica em cima dela, não deixa ela sair do chão, né, e tá, meio que usa força física, né, contra ela, pra ela não ajudar a criança. E assim, eu acho que é interessante, no caso da Gemma, dela aparentar ser mais paciente, porque querendo ou não, o que ela era antes de entrar na situação? Ela era uma professora de primário, né? Eu acho que ela deve ter sido, além dela ter mais paciência para lidar com uma criança em formação e tudo mais, também tem a questão de que eu acho que deve ser difícil desassociar. No caso, olhar para aquele menininho ali, que ele parece uma criança, tipo, perfeita, assim, você tá olhando, mas ele não tem um comportamento de uma criança normal, então você só tenta contornar, tanto é que depois tem uma cena que ela fala, tipo, você é um mistério e eu vou tentar desvendá-lo. E assim, dá a entender também que a criança, por algum momento, cria algum laço com ela, né? Porque eu acho que por mais que a criança não seja uma criança humana, ele deve ter algum sentimento ali, porque é a primeira pessoa que ele viu, talvez, né? Ou que ele lembra que viu. E ela acaba criando um laço com ele, porque ela vê que o Tom não só liga pro buraco
Aí ela deve se sentir sozinha e quer ter algum vínculo com alguém, já que o namorado dela não tá mais tão presente, né? Então ela acaba também, por conta dela ser assim, mais fácil de lidar com crianças, ela também acaba tendo que ter alguma coisa pra fazer, né? Tipo, sei lá, já que o namorado dela só fica cavando, né? Não fazem nada juntos mais. E aí basicamente, quando acontece uma coisa importante, que o menino some durante um período de tempo, e quando ele volta, ela consegue tirar dele que ele encontrou alguém. Só que ele não está... Sim. Ele não pode falar quem é essa pessoa. E num joguinho até infantil, que a gente percebe até um pouco de ingenuidade da parte dele, ela vai perguntando, tipo, você consegue me imitar? Você consegue imitar o Tom? Consegue imitar um cachorro? E ela, você consegue imitar a pessoa que você viu hoje? E aí o menino, ele se transforma. E assim, não comportamentalmente, ele começa a agir como se fosse um animal. E aqui a parte do pescoço dele começa a inchar em duas bolas. Lembra um sapo, né? Que ele fica fazendo aquele negócio embaixo da boca, assim. E aí ela fica desesperada, obviamente. Tipo, acha que é ali que cai a ficha. Tipo, não dá. Eu não consigo, eu tenho medo disso. E aquele barulho que ele faz é o mesmo barulho que o Tom escuta uma vez, você lembra? No fundo do que buraco, o Tom né? escuta, ele escuta no fundo do buraco e ele escuta, se eu não me engano, dormindo na cama, ele tá dormindo e ele escuta esse barulho também. Quando o menino volta, ele volta com um livro, né? Aí quando ela abre o livro, fica mais um negócio ainda, mais uma pista, né, do que tá acontecendo. Além da criança ficar vendo aquelas imagens loucas na TV, você vê que no livro tem as mesmas imagens, né? E tem os outros símbolos também que não são fáceis de entender. E tem um desenho de uma cabeça com aquele pescoço estranho. Sim. Aparece esse desenho e aparece um desenho parece tipo de como o ser humano se reproduz, que aparece o homem e a mulher. Aí aparece 3 planetas, não sei se são 3 planetas, eu entendi que eram tipo 3 planetas em cima, assim, sabe? Não, o que eu achei interessante, pra falar a verdade, eu acho que eram gametas, tipo como se fosse uma espécie de codificação genética e tal, e aí mais pra baixo tem uma imagem com aparentemente 2 adultos, provavelmente 2 seres humanos, e é curioso porque eles não têm menção e eles têm um X no rosto. E aí no meio deles tem uma criança, um menino, bem parecido com o menino que tá vivendo com eles. E tipo, já tá com infecção e tal. Era como se estivesse focando realmente na raça deles ali e não nos 2 humanos que estão criando. E depois disso tem mais um salto temporal, né? Que aí no caso o menino já é um homem, adulto crescido. E ele continua aparentemente todo santo dia ele vai encontrar alguém, mas a Gemma ela nunca consegue ir atrás dele. E aí nisso já mostra o Tom completamente debilitado, ele tem uns hematomas nas costas. O que eu cogitei foi uma espécie de desnutrição, porque assim, eles comentam ao longo do filme de que a comida ela não tem gosto, não tem gosto de nada, tudo que é exatamente igual, não tem gosto nenhum. Então, talvez só sejam umas coisas que pareçam comida humana, mas que seja mais para alimentar, para nutrir o menino do que os humanos em si, entendeu? Então, acho que, assim, era só desnutrição, assim, muito tempo sem nutrir. O Tom morre, e aí a Gemma fica em choque e tudo mais. Ela pede pra deixar eles entrarem, porque o menino, que agora já é um homem, já tá lá dentro, ele não abre a porta, deixa eles lá fora. E aí ela dorme no carro. E aí no outro dia de manhã, quando ele tá saindo, ela vai meio que escondida assim atrás dele e ataca ele, um acesso de raiva. Ele se assusta, né, com aquele ataque repentino e ele corre de uma maneira muito estranha, que pra mim parece um lagarto. Ele simplesmente levanta assim o parapeito? Não. Meio-fio. Isso, ele chega assim no meio-fio, levanta assim como se fosse a coisa mais normal do mundo e se enfia tipo, como se fosse um tapete, sei lá. Isso, parece muito um tapete. Aí a Gemma vai atrás, né? Ela consegue enganchar Sim.
a picareta ali, consegue entrar e aí começa a ficar muito uma viagem de dorgas. Parece uma falha, parece tipo, como tudo é feito, tipo, ou talvez as realidades que eles, tipo, paralelas que aconteceram ali. Então, eu fiquei em dúvida se no caso aquilo dali era uma espécie de portal multidimensional, se tudo aquilo estava acontecendo ao mesmo tempo, em realidades assim, diferentes, ou se era realmente uma questão de quase que de viagem ao passado, de como se aquilo tudo tivesse gravado ali naquela simulação e ela tivesse conseguindo ter acesso. Não fica claro, porque eu acho que mistura tudo isso, mistura loop temporal, pela questão deles ficarem dando volta e voltarem sempre no número 9, então a gente não consegue muito saber o que de fato eles estavam fazendo ali, se realmente cada casa ali tinha alguém, e só que eles não conseguiam se ver, porque eram realidades diferentes, paralelas, como você falou, ou se realmente era só uma casa por vez. Eu acho que é uma vez um de cada vez, sabe por quê? Porque me parece que eles ainda estão evoluindo essa parte de assemelhar a um ser humano. Porque, por exemplo, o corretor, ele era super estranho, assim, você ainda percebia que ele não era uma pessoa normal. Sim. Já o menino, quando ele cresce, ele já tá um pouco mais acostumado com a humanidade. Por exemplo, ele já começa a entender ironia. Ele já não fala de uma maneira tão robótica. Então, quando ele chega na imobiliária, e aí que o corretor antigo simplesmente morre e ele ocupa o lugar, pra mim é como se fosse uma versão assim mais atualizada. Melhorada. Até eles atingirem um nível de perfeição, entendeu? E trazendo, assim, um pouco da simbologia do culpo, da natureza do culpo, talvez fosse só uma questão de sobrevivência pra eles, assim, como se pra eles sobreviverem, eles precisam parasitar outro lugar, tipo, outro ambiente, outra raça, fazendo essa analogia com o que a gente viu no início do filme, né? You're such a mystery. You're a mystery and I'm gonna solve you. I'm a mystery. I'm a mystery. Eu acho que agora é um bom tempo para a gente começar a analisar as simbologias, alguns símbolos que são apresentados ao longo do filme, da narrativa toda, e que justificam ou que acabam agregando um significado muito importante dentro da narrativa. Como, por exemplo, eu acho que o próprio nome Vivarium, né? Porque Vivarium a gente pensa em viveiro, que é aquela coisa enclausurada, onde você mantém um controle do que está acontecendo ali com a sua espécie, com o seu pet, não sei exatamente. E faz muito sentido se a gente pensar naquele condomínio onde eles provavelmente estão sendo mantidos e controlados e observados a todo momento. Exatamente. E o significado de Yonder, eu pesquisei, significa além. Será que dá pra tirar alguma coisa nesse sentido? Pode ser, assim, não sei, se a gente for viajar muito no sci-fi, pensar em Alien e tudo mais, de repente pode ser uma pós-espécie dessa intersecção entre a humanidade e essa outra raça alienígena, sabe? Não sei. O primeiro corretor, ele até fala sobre uma miscigenação, assim, de que vai ser muito diversificado. Então, de repente, o projeto inicial daquilo poderia ser várias raças, tudo junto, assim. E é muito doido, porque parece esse Yonder parece ser um lugar muito fácil de entrar, né? Porque não tem portão, não tem nada. E parece que é num lugar, assim, acessível até, que não é muito demorado pra chegar, né? E também tem a simbologia do número 9, né? Eu não entendo nada de numerologia, mas o número 9 é um símbolo que fica constante no filme, né? Tanto é que logo no início, o corretor leva até eles ao 9, ele fala: o número 9 não é um número de inícios. Essa casa é para sempre. Quando ele fala que não é um número de início, na segunda vez que eu revi, eu pensei, então pode ser que já tenham tido outros 8, sabe? Mas aí eu fui procurar sobre a simbologia, a numerologia do 9. O primeiro link realmente que eu abri, assim, eu não entendo bulhufas, então se alguém entender e se estiver errado, conta aí pra gente, né? Mas eu encontrei um trecho assim: toda manifestação do universo passa por 9 estágios. A gestação humana dura 9
9 meses. 9 é um número que finaliza os elementares, pois é o último, o mais elevado, assinalando o final de uma fase e ao mesmo tempo marcando o começo de outra, a passagem das unidades para as dezenas. Isso também corroboraria com aquilo, com aquela teoria que eu falei sobre uma pós-espécie, né? E a gestação humana dura 9 meses, como você falou ali. Tem tudo a ver com a simbologia de que eles podem ter ficado 9 meses naquele lugar, que é o tempo que a criatura desenvolve o suficiente para poder sair dali e, tipo, viver a vida. No caso, comparando com uma criança que fica 9 meses na barriga e sai pro mundo. Eu acho que também pode ser uma analogia. Outra coisa, no caso do Cuco, foi bem evidente, que a gente falou ao longo de estudo, você chegou a comentar sobre a música que toca. Se eu não me engano, essa música tá até nos trailers, que quando eles estão indo pro condomínio, eles ficam cantando uma musiquinha, que eu acho que o nome é Rudy, A Message to You, do Denji. E a letra, assim, ela só tem basicamente 3 trechos, assim, 2 trechos e o terceiro seria o refrão. A tradução, assim, seria: pare com essa correria, é hora de fazer o certo. Pare com essa correria, fazendo problemas na cidade. Você está envelhecendo a cada dia, você quer pensar em seu futuro, ou você pode acabar na prisão e você vai sofrer. E eu acho que essa música entra muito na parte já das críticas, de que eles são um casal jovem, e jovem de maneira geral, assim, pelo construto social, a gente às vezes fica com essa ideia de que a gente tem que seguir uma ordem de fatos, assim, quando você atinge a vida adulta, aí você tem que casar, e aí você tem que comprar uma casa, ter seus filhos, e, tipo, se você não seguir essa ordem, você vai ser uma pessoa, tipo, não completa ou não realizada. Frustrada, isso. E essa música, eu acho que ela fracassada. Isso, e ela fala muito sobre isso. Sim. Inclusive, casa muito bem com o momento que ela toca, né? Que eles estão indo pro lugar. Tudo a ver, né? Você tem que pensar no seu futuro e tal. Tipo, parece que reforçando a ideia. Uma propaganda ali, né? Outra coisa que eu acho que a gente acabou não comentando muito, mas que entra agora com essa outra simbologia que eu vou falar, é sobre o cenário. Porque tudo bem, a gente falou que são um monte de casa igual, parece um labirinto. Mas lembra, isso pode ser viagem minha, de repente viagem da Isa, mas lembra muito as obras do René Magritte. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é um pintor belga, um grande representante do surrealismo. E assim, aquele verde, quando eu assisti a primeira vez, eu tava com a sensação, tipo, eu conheço esse tom de verde, esse verde não me é estranho. E depois, quando eu fui ver O Filho do Homem, um dos quadros do René, me lembrou muito, porque é aquele quadro que é um homem com um chapéu, tem uma paisagem assim de fundo e tem uma maçã verde no rosto dele. Mas isso pode ser o mais distante. No caso, as casas, o modelo da casa, a arquitetura da casa, ela parece muito com um quadro dele chamado Golconda. E pesquisando um pouco, eu achei um trecho que fala assim: a tela levanta o questionamento sobre a individualidade e sobre a identidade de grupo, até que ponto os sujeitos são autônomos ou se comportam conforme de acordo com a massa. Tipo, faz muito sentido. O quadro são pessoas exatamente iguais, né? Não, eles são diferentes, mas eles estão vestidos iguais, né? Eles têm o mesmo padrão de roupa, de estilo, né? Isso que eu queria dizer, tipo... E tem a questão das nuvens, né? Também. As nuvens é uma coisa que é inclusive levantada na narrativa, que uma hora tá a Gemma e a criança olhando pro céu, e ela pergunta, com o que aquela nuvem parece? Ele fala, tipo, com uma nuvem. E ela do lugar onde eu venho, as nuvens, elas às vezes parecem com outras coisas, tipo um cachorro, tipo uma carinha feliz, ou uma prancha, sei lá. E lá, as nuvens são todas, assim, muito parecidas com nuvem, como se fossem quadros dele, do Magritte. E as nuvens aparecem muito, tipo, em coisas como Decalcomania, Valores Pessoais, Espelho Falso, até O Filho do Homem, assim, bem de leve, de fundo. E tem um quadro do Magritte... É tudo estranho. Tudo estranho. Que eu não vou lembrar o nome, mas é um cachimbo, e aí embaixo tá escrito, isso não é um cachimbo. Porque, tipo, você tá vendo uma representação de um cachimbo, mas aquilo não é um cachimbo real. Só uma representação. A traição das imagens, né? Isso. Não é? Isso, exatamente. É basicamente todo aquele subúrbio, todo aquele condomínio, assim. Você tá vendo que aquilo dali são vários monte de casa, mas aquilo não é vida real. Aquilo não são lares de verdade. É só uma representação. Sim, exatamente.
assim, minhas teorias principais, minhas conclusões principais, como eu disse na primeira vez, eu tava levando muito como sci-fi. Tipo, o filme acabou, eu falei reptiliano, sabe? Porque aquela cena dele parecendo um lagarto correndo, aquela cena dele coachando, e existe muito a mitologia de que reptilianos estão se infiltrando na Terra. Entre nós. Isso. Pra mim era aquilo, entendeu? Depois quando eu comecei a pensar no filme de verdade, que eu fui captando as outras críticas e você tentar alcançar uma coisa só porque você acredita que aquilo seja verdade, não porque você quer verdadeiramente, às vezes você nem tá preparado pra isso. Então, assim, eu gostei bastante do filme. Fazia tempo que eu não via algo original, assim, que saísse do lugar comum, sabe? Sim, exatamente. Então eu gostei bastante, recomendei bastante esse filme e vou continuar pregando a palavra de Vivário. Sim. Eu acho que também essa questão, como eu falei, né, o filme tem muita camada, mas se você for analisar superficial, você vai ver que é um sci-fi com terror psicológico, umas pessoas passando por situações incômodas que elas não querem passar num lugar desconhecido, mas se você for mais a fundo, daí que você consegue ver as críticas sociais que eles fazem, como a gente falou aqui, vai mais a fundo nos ETs, então eu acho que os ETs, além deles estarem se infiltrando na gente, né, nos seres humanos, eles estavam estudando nosso comportamento para conseguir imitar, além deles quererem que que os seres humanos criem os filhos deles, mas eles não conseguem fazer isso perfeitamente. No filme a gente consegue ver que eles falham, né? Por mais que eles sejam geniais, em outras situações eles falham em imitar o nosso comportamento, né? Aquela parte do menino dançando, ele não sabia o que era uma música, né? Ele quer dançar também e tal, tipo, essas coisas. E é por isso que eu achei o filme genial, assim, por causa de todas essas camadas, de todas essas coisas que a gente consegue captar e da originalidade de tratar um tema que é, né, uma temática alien, extraterrestre, de uma maneira original. É esse filme que eu achei super original nessa questão da invasão e aquele filme A Chegada, que eu não sei se você viu. Então, assim, são filmes com temáticas muito que você vê desde o começo do cinema, né, mas que consegue, tipo, muito bem se reinventar. Só um comentário. Originalidade. Eu não assisti A Chegada, por mais que eu saiba do que se trata, porque, na real, eu tenho um cagaço de ET. Eu assisti Vivarium, porque eu nem sabia que era de filme de ET. Sim, exatamente. E o Vivarium, se você fala que é um filme de ET, já é um puta de um spoiler, né? Tipo, o legal de você falar pras pessoas é que é um filme de sci-fi com terror psicológico. Você não fala que é de ET, que já é eu acho que é um puta spoiler. Pra finalizar, o nosso quadro especial de como sobreviver ao Vivarium, nesse caso, né? Ah, sim. Qual você acha que é a dica amora, assim, de como sobreviver? A dica eu acho que é mais útil, é você não ir visitar o imóvel, porque o cara é muito estranho. Tipo, isso que me incomodou um pouco, né? Então, meu conselho é não vá atrás de corretor de imóvel estranho. Se quiser ver o apartamento, veja sozinho, ou numa imobiliária conhecida, sei lá. Eu acho que, de maneira geral, não siga pessoas esquisitas até um lugar onde você não conhece, porque, assim, sem condições, eu nunca queria. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Espero que também vocês tenham entendido o filme e tenham esclarecido qualquer dúvida que vocês tenham tido do filme, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E conta pra gente aí se vocês já assistiram o Vivarium, o que vocês acharam, se vocês têm uma teoria diferente. E é isso. Tchau e até o próximo episódio. Tchau, galera. Valeu.